do controle quanto ao órgão controlador. Juan, somente o ente criador pode exercer o controle finalístico? Claro. O controle finalístico pressupõe que você tem uma relação de vinculação. Então, o que está vinculado ao ente criado? Só pode ser o ente criador. O ente político, que através de uma lei específica criou uma autarquia, possui uma relação de vinculação com essa autarquia. Ou seja, o que essa autarquia faz, até é da conta dela, porque ela tem personalidade jurídica própria. Mas, no fundo, quem é responsável por esse serviço? A própria União. Então, a União fica controlando essa autarquia, para saber se essa autarquia vai cumprir a finalidade para que ela foi criada. Vamos ver se a gente entende. Estado do Amapá, pessoa política, mediante uma lei específica, criou uma autarquia chamada IAPEM, pessoa administrativa. Houve uma finalidade específica para a qual foi criada a autarquia IAPEM, para a guarda e custódia de preso. Um dia, o Estado do Amapá, que foi o ente criador, descobre que a pessoa administrativa criada, chamada IAPEM, você quer um benefício previdenciário? Só está indo no IAPEM. Mas o IAPEM é para conceder benefício previdenciário? Não, está fugindo da finalidade. O Estado do Amapá vai deixar isso? Não, vai exercer controle? Um controle chamado finalístico, para saber se realmente a autarquia e a IAPEM está cumprindo a finalidade para a qual foi criada e corrigir o erro que esteja acontecendo. Essa maneira de controle, aonde ela vem descrita? Na lei específica que criou a autarquia. Ok? Então, o controle finalístico é para saber se o ente criado está cumprindo as suas finalidades para a qual foram criadas. Essas finalidades são sempre específicas. Unifável, prestar educação superior. Ensino superior. Todas são criadas com uma finalidade específica. E o controle finalístico visa saber se essa finalidade está sendo cumprida. Então, só quem pode exercer o controle finalístico? Só quem? Só o ente que criou. E aí, tá tranquilo aí a resposta? Só o ente que criou pode exercer o controle finalístico. Só o ente criador. Por que só o ente criador? Porque o controle finalístico ele vem descrito na lei que cria. Não existe controle finalístico fora dessa lei. Não existe. A lei específica que criou o IAPEM é nela que está atingida todas as formas de controle do Amapá sobre o IAPEM, do governo do Estado do Amapá sobre o IAPEM. Só lá, em lugar nenhum, isso é questão de prova, dizendo que o controle finalístico ele é amplo de tal maneira que ele pode existir em outros atos normativos que não a lei que criou. E outros atos normativos não. O controle finalístico só está na lei que criou ou autorizou a criação. Ele te perguntou aí o controle finalístico. Perguntou só quem podia exercer controle. Não, o controle finalístico só pode ser exercido pela pessoa que criou? Sim, só a pessoa que criou pode exercer. O finalístico está na lei que criou ou que autorizou a criação. No caso da sociedade de ordenamento, empresa pública ou fundação pública. O próximo critério é quanto ao órgão controlador. Quanto ao órgão controlador. Quanto ao órgão controlador, esse controle pode ser do tipo administrativo. Quanto ao órgão controlador, esse controle pode ser do tipo judicial. Quanto ao órgão controlador, esse controle pode ser do tipo legislativo. Pode ser de três tipos. Quanto ao órgão controlador, o controle pode ser administrativo, judicial ou legislativo. Os dois primeiros a gente estuda junto, porque eles são parecidos. É possível comparar o controle administrativo com o controle judicial, mas o controle legislativo a gente estuda ele separado.
O controle legislativo é mais complicado de comparar ele com o administrativo e com o judicial. O judicial e o administrativo, eles dois juntos. Vamos comparar os dois. Desse lado aqui, eu vou colocar o controle administrativo. Desse outro lado aqui, eu vou colocar o controle judicial. E vamos comparar os dois. Vamos comparar o controle administrativo com o controle judicial. Primeiro critério que eu vou usar para comparar os dois é o início. Olha lá o primeiro critério que eu estou utilizando para comparar o controle administrativo com o controle judicial. É o início do controle. Por quê? Porque esse clássico prova que o controle administrativo ele pode ter início de uma de duas maneiras. De duas, o controle administrativo pode começar de ofício, assim como o controle administrativo pode começar também mediante provocação. Quanto ao início, o controle administrativo começa tanto de ofício, pela própria administração, quanto o controle administrativo também começa mediante provocação. São duas maneiras que se realiza o controle administrativo. Já o controle judicial, olha como o início do controle judicial é diferente. O controle judicial, em hipótese alguma, vai começar com de ofício. Mas o controle judicial sempre e apenas pode começar mediante provocação. O controle administrativo, ele começa pela atuação da própria administração. A administração percebeu uma falha, um erro, um vício de determinado ato administrativo. O que a administração pode fazer por conta própria, sem ninguém ter avisado ela do vício? Ela pode dar início a um controle e anular o ato quando há um controle de legalidade. O controle de legalidade é aquele que anula o ato viciado. A gente viu isso no controle quanto ao aspecto controlado. Então, a administração percebeu um vício em determinado ato administrativo, por conta própria, sem ninguém provocar, ela pode dar início ao controle e anular esse ato? Pode. Mas se alguém percebeu nesse ato judiciário e provocou a administração para que ela anulasse, mediante provocação, ela pode dar início ao controle e anular? Pode também. E o judiciário? Determinado ato está prejudicando você. Será que o judiciário percebe que determinado ato está prejudicando você e ele dá início ao controle, ele anula o ato, e ele vai te buscar lá na tua casa só para te avisar que o ato já está anulado, você não pode ir lá pegar o seu benefício? Não, o judiciário nunca vai fazer isso. O judiciário não age de ofício. Existe um princípio de demérito judicial. Se você quer que o judiciário faça alguma coisa por você, você tem que ir lá para provocar o judiciário. Senão ele vai permanecer do mesmo jeito. Princípio de demérito judicial. O judiciário não age de ofício, só age mediante provocação. Sabe por quê? Porque a função típica do judiciário é dirimir conflitos. Como é que o judiciário vai dar início a um controle para gerir